Olá, servidores de Bertioga, tudo bem? Aqui é Jorge Maria dos Santos falando, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bertioga, grande, né? Bom, pessoal, hoje eu estou aqui com o candidato à prefeitura, o candidato Matheus Rodrigues. Dos 3 candidatos que foram convocados aqui pelo sindicato, foi o único que teve vou falar até de uma maneira mais genérica, né? A boa vontade de vir, tá bom? E eu vou aproveitar esse ensejo, né? Nós vamos conversar um pouco sobre funcionalismo, né? Falar das nossas demandas, né? E aquelas 4 perguntinhas que foram feitas no ofício, Matheus, tá? Que eu gostaria que você respondesse para a gente. Junto à nossa querida Andréia, que é a vice Matheus. A Andréia também, para quem não sabe, tá? A Andréia tem um vínculo forte com o sindicato. Ela é diretora sindical aqui, só que ela está afastada por causa das eleições, entendeu? Né? Então, pessoal, vamos aproveitar o ensejo aqui. Matheus, nós temos umas demandas aqui que já são demandas antigas, que vêm desde a época de outras administrações, né? São mais ou menos 19 itens que eu te mandei naquele ofício, tá certo? E, né, tendo em vista que a gente está no final do governo, ano que vem governo novo, né? Novos desafios, né? A gente sabe que a gente está vindo foram feitos vários empréstimos via Finisa, né, para a infraestrutura da cidade. A gente também tem um problema no déficit atuarial do Bertprev. O que a gente quer saber, né? Aqueles 19 itens que já estão aí há anos, né? Empréstimo para pagar, atuário, bilionário, né? A gente queria saber qual vai ser a relação de harmonia para o atendimento dessas demandas dos servidores ao longo dos 4 anos, né? E o pagamento dessas dívidas, que vão ter que ser pagas, não tem como não pagar, entendeu? O que o teu governo vai fazer para harmonizar isso daí? Jorge, primeiro obrigado a você como presidente. Em teu nome eu agradeço e parabenizo a todos os funcionários públicos, sejam eles sindicalizados ou não, mas sim, os funcionários, sim, eu tenho como de praxe já falar enquanto vereador na Câmara, eu sempre falei isso, tem falas minhas na Câmara, que nós políticos somos passageiros, vocês é quem fazem a roda, a máquina pública girar, vocês é quem fazem o funcionamento. Como disse a Andréia, nossa candidata a vice hoje, na verdade vocês é que criam o vínculo, foi a palavra muito boa que ela usou, com a população, com aquelas pessoas que moram aqui, seja pouco tempo ou mais tempo. Então agradeço a todos vocês. Peço desculpas por não poder ter vindo antes, né? Nós estamos na reta final da campanha, uma campanha muito pegada, uma campanha de muitas reuniões, muita caminhada, uma demanda grande, mas nós estamos aqui à disposição. Como nós já fizemos, o sindicato já até publicou na época uma reunião na pré-campanha ainda, quando eu era só pré-candidato, não tinha nem a candidata a vice ainda já declarada, e acho legal os temas que você colocou. Eu vou tocando em alguns, você me fala se eu estou, né? Porque eu li o material que você mandou. Material extenso. Primeiro que eu me lembro que eu participei de uma assembleia de vocês, só participei da assembleia, não era aquela minha reunião na pré-campanha que eu vim. E eu assisti uma assembleia de vocês, eu lembro que você apresentou, naquela época, uns 6, 8 meses atrás, eu como vereador vindo aqui, eram 14 ou 15 itens, hoje já tem até um pouco mais já, são coisas que entraram junto àquelas antigas demandas de vocês, que não foram ouvidas. Então, sem querer te contar, claro. Na verdade, nós é o seguinte, nós fizemos aqui no sindicato, nós fizemos um compilado, né, de todas as nossas assembleias, de todas as nossas solicitações dos últimos 10 anos, né? E a maioria dos itens ali que estão ali, a grande maioria são os mesmos, né? Então, isso daí foram itens que foram aprovados em assembleia, né, que foram solicitados e que há muitos anos, né, quase uma década, sem resposta, né? Negligenciados, sem resposta. O que eu quero colocar para vocês um dos itens fala da relação institucional, prefeitura, prefeito, vice, com vocês, sindicato. Eu acho que a nossa relação ela já começa muito bem, se André e eu formos eleitos, que é o que a gente espera, porque eu escolhi uma pessoa, né, como o presidente aqui falou, a Andréia é uma das diretoras aqui do Sindicato dos Funcionários Públicos, é uma concursada, uma efetiva funcionária pública há 30 anos na área da saúde, e hoje licenciada aqui para poder concorrer às eleições, então ela tem uma proximidade, uma relação institucional e pessoal com o sindicato, e eu quero muito que a Andréia nos ajude a manter essa relação, porque eu vejo
e percebi, mesmo quando não vereador e agora estando vereador, ao longo desses anos, eu percebi o quanto vocês tiveram que judicializar toda vez que queriam ter algum tipo de relação, de contato ou algo que não era combinado, que não era conversado entre o poder público, prefeitura e vocês. Então, não é do meu interesse, eu conheço os funcionários públicos, muitos me acompanharam, viram o meu crescimento na cidade, eu não tenho interesse nenhum, Jorge, em ficar permitindo que tanto nós entremos em briga judicial quanto vocês. Então, eu estou deixando aqui, está gravado, que o nosso relacionamento com o sindicato e com o funcionalismo público em geral vai se dar através de reuniões, sim, marcadas com a prefeitura, com o prefeito. Nós podemos combinar mais para frente uma data que nós coloquemos um período para que seja feito, por exemplo, uma reunião por mês, ao menos com o prefeito, quando não precisar alguma extraordinária. A Andréia também vai estar totalmente com autonomia para poder ter esse relacionamento nos momentos que o prefeito tiver outras reuniões, outras demandas. Então, aquilo que eu vi que vocês passaram como vereador, eu não quero que vocês passem enquanto o Matheus prefeito e a Andréia vice, e deixando bem claro aqui, a Andréia vai estar de portas abertas, o Matheus também. Óbvio que a gente não consegue atender individual a todos os servidores públicos, para isso que existem representantes, mas a gente pode até combinar depois aí, colocar também nas redes sociais, não tem problema, que nesse prazo de transição que entra aí após as eleições, a gente estude uma periodicidade para que vocês tenham uma reunião, seja ela mensal, quinzenal ou de repente bimestral, para que a gente tenha então uma reunião sempre fixa, uma comissão de funcionários, prefeito e vice e os secretários que a gente necessita ter ao lado para que a gente possa tratar. Você também colocou, vou entrando no tema que eu estou lembrando, se eu não lembrar, você me lembra, por favor. Você também colocou a questão dos empréstimos. Certo. Né? Eu tenho a noção, a gente acompanha, né? Eu acompanhei ao longo desses 8 anos, eu tenho a noção da quantidade de empréstimos que Bertioga fez, ela é muito diferente daquela quantidade que foi feita, por exemplo, na gestão do ex-prefeito Orlandini e do ex-prefeito Laírton, ainda mais para trás. Né? São valores muito aquém aquilo que foi feito lá atrás. Ao mesmo tempo que eu sei reconhecer que a prefeitura tem uma saúde financeira também boa, porque para você fazer um empréstimo, é como qualquer pessoa física, vou fazer uma alusão. Você só consegue fazer um empréstimo na Caixa Econômica se o seu nome estiver limpo. Sim. A prefeitura também só consegue fazer empréstimo se ela tiver com a sua saúde financeira, com a sua saúde de dívidas, de débitos e de certidões em dia. Ao mesmo tempo que a cidade é uma cidade rica, um orçamento deste ano, que estamos falando 24, de 960 milhões previstos para mais de 1 bilhão para o ano que vem, a gente sabe também que muita coisa está comprometida. Então, eu tenho a consciência de que a prefeitura tem condições de arcar com esses empréstimos, mas que, independente de quem for o gestor, terá uma condição menor de investimento, mesmo conseguindo. Claro que a gente tem que fazer gestão, né? Gestão você faz buscando com o governo federal, com o estadual, buscando com deputados, mas a gente tem a consciência de que, exatamente, iniciativa privada, se você fizer algo que pouco foi feito aqui, PPP, que é parceria público-privada, você não precisa mexer no dinheiro do recurso público, né? Então, a gente tem essa noção, mas ao mesmo tempo eu tenho a ciência de que tem até mais empréstimos que ainda não entraram naquela conta. Sim. E que vão entrar até o final do ano aí. Eu vejo cidades vizinhas, por exemplo, vou comentar aqui porque é só a pessoa ver. Hoje, Mogi das Cruzes, uma cidade vizinha nossa, paga por ano de empréstimos de outras gestões 100 milhões por ano. Né? Se nós pensarmos que ano que vem nós temos 1 bilhão de orçamento, nós estamos dizendo aí que nós vamos tirar 100 milhões, quer dizer, nós temos 900 milhões na realidade para trabalhar, né? Sendo que esse ano de 24 foi 960. Tem que saber fazer gestão, a gente sabe como fazer, mas eu tenho a consciência de que Bertioga vai ter que ter uma gestão muito boa orçamentária, da nossa parte, quanto prefeito e vice, e dos secretários que a gente colocar nas pastas competentes, para que a gente possa não deixar com que Bertioga pare o crescimento, o desenvolvimento, não deixe de ter obras, investimentos na saúde, educação e tudo, mas que a gente arque com as nossas dívidas. As dívidas foram feitas por outros prefeitos, mas quem assumiu tem que arcar, e eu tenho a intenção aí de arcar com tudo isso e não deixar Bertioga parar no cenário e continuar sendo uma cidade que cresce aí abundantemente. Né? Certo. Com relação ao funcionalismo, onde se encaixa o funcionalismo em cima de tudo isso? Porque eu estive olhando, né, através do SADPEN, que é o site das dívidas. É o site das dívidas, né? Por exemplo, a gente compara, Bertioga está com uma dívida aí, né? Que está para entrar, acho que mais, são 60, 70 milhões até o final do ano, certo? E a gente tem uma demanda também com o servidor, né? Se você parar para analisar, né, você falou em orçamento e tal, a cidade cresceu,
foram 8 anos de gestão, né? Eu estou apontando porque essa foi uma gestão que, para o servidor, né, não foi uma gestão muito boa. Você fala no que tange ao investimento no funcionalismo. Sim. Certo? Né? Investimento em salário, investimento na saúde do servidor, nas condições de trabalho, tá? Tudo isso daí, né? Foi bem deixado de lado um pouquinho, né? E o que acontece? Foram 8 anos de gestão e 4,81 de aumento real. Foi dado para a gente a inflação até porque é obrigado, né? Mas aumento real mesmo, 4,81, certo? Muitas vezes a gente escutamos muitos nãos, que não dava, que estava apertado, que a folha estava no limite, que a folha isso, que a folha estava aquilo, né? Só que a gente, em contrapartida, né, o orçamento da cidade, em 8 anos, cresceu 135%. O salário do servidor, as demandas do servidor ficaram para trás. Não acompanhou o crescimento da cidade. Parece que fizeram economia nas nossas costas. Assim como, não só essa gestão, as outras também fizeram. Né? E o que eu quero te falar, Matheus, é assim, né? É esse comprometimento, a gente fazer uma coisa justa. Aqui também, sabe, ninguém quer botar a faca no pescoço de ninguém quer, sabe, eu quero 50%. Não, a gente quer aquilo que pode ser dado, que pode ser estudado. Entendeu? Até porque o servidor, no decorrer dos próximos 4 anos, tem uma recuperação do que ele perdeu nesses últimos 8. Entendeu? E outra coisa, Matheus, outra pergunta que eu até te faço, né? É com relação, né, ao excesso de terceirizadas. Porque isso aí está impactando diretamente no servidor concursado. Impacta mais ainda no nosso Instituto de Previdência, que impacta no aquário, no déficit atuarial, que já é um déficit bilionário, de mais ou menos 950 milhões, né? Porque não teve concurso. Hoje em dia a gente tem mais funcionário terceirizado do que funcionário de carreira, né? A gente vê muitas vezes o terceirizado fazendo atividades laborais que era para um concursado estar fazendo, né? E tudo isso acaba causando uma série de prejuízos, né? Além de todo esse prejuízo financeiro e previdenciário, né? Causa aquela coisa do cara ficar ali parado, vendo o terceirizado fazer tudo, às vezes o terceirizado mandando nele, né? Eu quero saber como você vai fazer para equalizar. Eu sei que tem que ter terceirizadas, né? Como a gente já conversou. Só que isso aí tem que ser balanceado. Nesse sentido, na primeira pergunta, no orçamento, eu vou comparar novamente, apesar de que hoje pleitei a prefeitura, a Câmara esse ano, por exemplo, 2024, deu 7%. 7%, foi uma briga. Enquanto a prefeitura deu? 4,63%. Deu inflação. A Câmara deu 7%, e eu falo que tudo isso é questão de gestão e prioridade. A Câmara se planejou, porque sabia qual era o seu orçamento de 2024, e dentro daquele planejamento, ela se planejou para poder conseguir fazer aquilo. Óbvio que são instituições diferentes, poderes diferentes, mas ao mesmo tempo você sabe, agora mesmo eles protocolaram na Câmara já essa semana, já a peça orçamentária do ano que vem. Então, quer dizer, já sabemos, ou vamos saber no caso, né, eu agora semana que vem, vamos saber no caso qual é o orçamento e como é que está distribuída essa peça. Eu acredito que não tenha havido prioridade, é a minha parte de falar, porque a partir do momento que se deu o nível de inflação, senão, porque não pode dar menos, é porque faltou uma vontade de investimento dentro do funcionalismo público. Eu acho isso, aí a gente está aqui para falar do funcionalismo, não de críticas, mas eu acho isso um grande erro, porque quando você desestimula, não valoriza aquele que está lá realmente atendendo atrás do balcão, fazendo grande parte dos serviços, independente da terceirizada, eu acho que eles estão lá cumprindo, e as pessoas independentes disso estão cumprindo o seu trabalho, mas eu acho que quando você não valoriza, você mostra que não foi prioridade. Quando você fala de terceirizada, eu me recordo quando eu não era vereador e já acompanhava a política no município, de que a Câmara uma vez foi notificada pelo Tribunal de Contas do Estado que ela tinha um número maior de terceirizados perto dos concursados. E foi feita uma diminuição dos terceirizados e depois um concurso agora que foi feito recente. Não é a mesma coisa na prefeitura, foi como o presidente colocou. Nós sabemos e valorizamos as pessoas que trabalham nas terceirizadas, valorizo muito, e eu sei, Jorge,
que a cidade precisa das terceirizadas. Não tem, até por também ao longo de muitas gestões, não é dessa só, não foi preparado a questão dos concursos, tudo que tinha que ser feito para que pudesse suprir a necessidade. Quer dizer, hoje nós estamos numa certa idade da cidade de que pessoas, a cada ano que passa, quantos estão se aposentando? E não foi preparado para isso. Mas, ao mesmo tempo, enquanto prefeito, com o André Vice, o que nós temos que fazer é assumir a partir de 1º de janeiro, pedir para poder olhar todos os contratos. Na verdade, tem que pedir isso durante esses 3 meses na equipe de transição. Ter acesso a todos os contratos terceirizados. Essas pessoas mesmo que estão na terceirizadas hoje, elas estão na terceirizadas porque não tiveram uma opção ou uma oportunidade de prestar um concurso, porque senão com certeza elas teriam prestado um concurso. Estariam felizes, e para nós que ótimo seria se a nossa cidade tivesse tido mais concursos do que já houveram nesses anos, para que essas pessoas não estivessem dependendo de uma terceirizada, que pode ser uma terceirizada boa, André? Pode, mas pode ser aquela que às vezes vai entrando em falência e deixa o funcionário na mão e o município tem que arcar, entra na justiça com isso, aí o funcionário entra na justiça, a prefeitura a princípio fala que tem que depender da empresa, a empresa fala que está falida e que tem que cobrar a prefeitura, e quem sai lesado com isso? O funcionário, da terceirizada. Então eu tenho a ciência de que a gente precisa adequar o quadro, eu diria até do organograma de quadro de efetivos, eu tenho essa ciência, a gente precisa regularizar e melhorar isso. Foram feitos alguns concursos um pouco mais pontuais para cargos específicos, mas a gente sabe que precisa melhorar em vários cargos, até porque, repito, tenho conhecimento de quantas pessoas estão se aposentando e vão se aposentar a partir do ano que vem, mas a gente sabe da necessidade das terceirizadas. O que a gente precisa fazer é, junto com a equipe de transição, tomar isso na mão, dar uma olhada, ver que tamanho que está isso, qual está sendo o investimento nisso do poder público, porque todos têm a sua função e têm que fazer. O que nós não podemos é deixar que funcionários públicos efetivos, com uma certa experiência, fiquem olhando e muitas vezes não trabalhando até, não é porque não querem, porque já chegou uma empresa para fazer aquilo. Precisamos dar emprego, precisamos dar oportunidade para essas pessoas. Gastar o dinheiro 2 vezes. Gastar o dinheiro 2 vezes. Então, aquela pessoa que hoje... Eu vou dar um exemplo da própria candidata a vice, a Andréia. Agora, no final do ano, ela poderia estar se aposentando, né? Pela data. Poderia haver um outro concurso da vaga dela para que algumas pessoas de Bertioga também tenham oportunidade de concorrer e de entrar. Só que hoje o cargo que ela exercia, porque está afastada dentro do quadro da prefeitura, é ocupado por uma empresa terceirizada. E que poderia estar sendo aberto para quantos cargos tem só na área dela, na parte de laboratório. Se tivessem 10, poderia ser 10 concursos para aquela área. Então, assim, precisamos gerar oportunidade. Não dá para deixar de ter terceirizada. Nós temos que valorizar os terceirizados. E nós temos que ter, porque Bertioga não tem braço para ocupar tudo. Mas a gente precisa ter um equilíbrio, porque uma hora, eu vou falar isso para vocês por experiência, uma hora, como já aconteceu aqui na prefeitura também, o Tribunal de Contas e o Ministério Público vai cobrar essa distância que tem do quadro de funcionários públicos efetivos para o quadro de... E eu quero deixar aqui até um convite que eu já tinha falado aqui para vocês um tempo atrás. Então não é surpresa para o servidor público que já participou de uma reunião lá na minha pré-campanha. Eu estou me comprometendo que a partir de domingo, próximo agora, dia 6, vencendo as eleições, nós vencendo aqui, o André e eu vencendo as eleições, todos sabem que existe uma equipe de transição que o candidato eleito nomeia para que participe de todo o contato com a administração atual, né, para que tenha a noção de todos os números, contratos, tudo o que está fazendo, porque você não pode, você vai assumir de 1º de janeiro com a roda girando, né? Com a cidade rodando, a roda da cidade não para você assumir. Então eu deixo aqui o convite ao sindicato público, sindicato dos funcionários públicos, dos servidores, para que vocês nomeiem uma pessoa, seja ela qual for, da de vocês, para que seja um dos integrantes da equipe de transição da chapa Matheus Prefeito e Andréa Vice. E está feito esse convite aqui, e a gente já tinha realizado esse convite há mais de 6 meses, 5 meses atrás, quando eu vim numa pré-campanha, e estou reafirmando que a gente vencendo as eleições, o sindicato, ou melhor, representando todos os funcionários públicos, o funcionalismo público, terá uma pessoa para poder entender de perto e real como estão as contas, as dívidas, o excesso de arrecadação, todos os números da prefeitura, para que quando for dia 1º de janeiro a gente possa assumir com tanto a gente sabendo como estão as coisas e o que podemos fazer, e vocês também. Então está feito o convite, dentro daquele número das pessoas da equipe de transição, o sindicato dos funcionários públicos terá uma vaga para que seja indicado por vocês. Obrigado, Matheus. Obrigado. Matheus, para você ver como uma pergunta, às vezes
uma coisa está sempre ligada na outra, né? A gente está falando de terceirização, essa terceirização exacerbada que aconteceu nesses últimos anos, né? Os efeitos dela, né? Um dos efeitos dela é justamente a próxima pergunta que eu vou te fazer, né? Nós pulamos, né, de um déficit atuarial de 2018 de 430 milhões de reais, né, do Bestprev, né? Quando eu falo, não é dívida que o Bestprev tem, é uma previsão de quanto o Bestprev vai ter daqui a 32, 33 anos e do quanto está faltando de dinheiro, né, para manter o Instituto. Ou seja, nós pulamos nessa previsão, né, de 430 milhões para 950 milhões. Dobrou e mais um pouco. Né? Dobrou e mais um pouco. Né? O que acontece? Quais foram os efeitos para dar esse salto no atuário? Uma, falta de concurso público. Tá? Acabei de falar sem saber se você vai falar isso. Falta de concurso público. Né? Porque a gente está sem um concurso grande, né, para ocupar as vagas. Desde o último prefeito que tentou fazer um concurso grande, não sei se você vai lembrar, foi o Larico. Em 2007 o concurso era um concurso para mais ou menos 1000 vagas. Que foi impugnado. Né? O tempo foi passando, foram feitos outros concursos pontuais, mais na educação, né? Porque tem uma demanda maior, né? É uma demanda que sempre vai ter, né? Que a tendência é crescer, né? Até porque a população do nosso município cresceu. Isso, né? Bastante. Se a gente ver a quantidade de servidores públicos de cargo e provimento efetivo que nós temos hoje, né? Inclusive, né? Tu falou hoje, inclusive com a reforma administrativa 2022. A 175 de 2022, que foi péssima, não foi, ali naquela reforma não foi feito nenhum impacto atuarial, né? Foram extintos vários cargos. Hoje em dia, por exemplo, uma coisa que eu gosto de frisar bem, nós temos, por exemplo, na parte dos médicos, na parte médica, nós temos só os médicos que estão nas vagas. Hoje, no quadro funcional, no quadro atual, eu falo quadro funcional porque eu trabalhei muito tempo na RH, né? E quem cuidava do quadro era eu. Eu cuidava do quadro. Nós saltamos de um quadro que tinha mais ou menos 930, 940 vagas, foi cortado para 400, para menos da metade. Por exemplo, médico especialista hoje, o quadro não existe mais. Né? Tem a função lá de médico, né? Se eu não me engano agora, acho que é para ganhar por hora trabalhada, né? Que, diga-se passagem, né? Até me perdoe a palavra, uma merreca. Que qual médico vai vir aqui para vir para Bertioga para trabalhar por 75, 80 reais a hora trabalhada? Não vem. Né? E não existe mais especialista, não tem mais especialidade. Mas se o cara, até que o secretário falou, mas se o cara tiver o título de pediatra, ele vai atuar pelo pediatra. Vai atuar pelo pediatra sem ganhar, porque também foi cortado os 40% que eles ganharam com o título de especialista, né? Por causa daquela dívida. Né? Ou seja, muita coisa aconteceu para pior na vida do servidor. Quando eu falo médico, não sou para médico, né? Eu falo, sabe, para todo mundo que tinha nível superior, pós-graduação e tal, né? Foi feita a lei, né? Mas mesmo assim, o prejuízo que ficou foi enorme, principalmente para o município. Né? E quando você fala, desculpa te cortar, Jorge, quando você fala de que não foi saudável, eu me recordo que, enquanto vereador em 2022, foi feita essa reforma administrativa para os cargos de confiança da prefeitura, ou melhor, cargos de indicação, livre nomeação do prefeito, e foi prometido, eu estava na sala, que seguinte à aprovação desta lei, seria formada uma comissão, e a empresa que estava fazendo lá o estudo também estaria iniciando o projeto da reforma administrativa dos efetivos concursados. Isso não foi cumprido, não compete à Câmara, compete à Prefeitura, mas eu estava lá, eu ouvi, e aí eu repito, eu sei que é uma questão do funcionalismo público aqui, mas nós estamos em campanha como convidados, eu vou falar. Quem tem visto a nossa campanha, né, André? A gente não tem feito nenhum ataque, só propostas, uma pesquisa, uma campanha muito, muito limpa mesmo, graças a Deus, faltam poucos dias, vamos encerrar a campanha assim. Porém, eu não posso deixar de falar da falta de prioridade. O que nós estamos conversando aqui não é nada inventado, são fatos. E o que eu vou falar foi publicado em boletim oficial. Entendeu? Quando se deixa de investir
no quadro de médicos, seja funcionando no funcionalismo direto, efetivo, até numa terceirizada que venha a suprir a demanda da população. E quando você olha que há um contrato de publicidade e marketing, comunicação, de 6 ou 7 milhões, se eu não me engano, que foi feito, em pleno ano eleitoral, você fala, o que daria para ter sido feito com 6 ou 7 milhões num contrato com uma empresa que está fazendo marketing, comunicação, publicidade, a palavra certa é essa, publicidade, 6 milhões investidos, ou 7 se eu não me engano, mas pode olhar no boletim, vocês vão achar, em publicidade, que poderiam ter sido investidos na saúde, na contratação de médicos, poderiam ter sido investidos no funcionalismo público, e aí você para pensar quais são as prioridades do gestor. Não é a minha prioridade, eu não estou entrando para poder ficar fazendo média para o povo e não estou entrando para poder ficar virando uma pessoa de que eu preciso estar cercado de câmeras para poder ficar brilhando. Eu estou entrando para tentar, primeiro de tudo, ajudar a minha cidade que eu nasci e cresci. Eu estou entrando para fazer com que o funcionário público efetivo, o terceirizado, fique feliz com a gestão que a gente faça e principalmente a população. São essas pessoas que me viram crescer desde pequeno, as pessoas que conviveram comigo aqui até hoje. Independente de cargo político, vou na padaria, vou na lotérica, vou no mercado com a minha esposa. A Andréa, a vida dela é aqui há anos também, muitos anos. Então, assim, as nossas vidas aqui, todo mundo pra cá. Eu tenho uma tranquilidade de vir aqui falar com vocês hoje, porque independente de quais funcionários públicos que não estão sendo filmados aqui, mas que estão aqui, com certeza eu conheço ou me conhece de algum momento aqui da vida. Então, assim, eu falo para vocês, tudo na vida, como qualquer coisa, na casa de vocês que estão assistindo, há uma necessidade de equilíbrio. Não dá para eu esquecer isso aqui que tem uma importância e sair investindo nisso aqui. Mas também não posso deixar de investir nisso aqui porque tem público que precisa disso. Tem público que precisa dos que gosta, assim como eu fui, tem público que gosta dos shows, tem público que gosta da praça, tem público que gosta do asfalto, mas tem público que gosta da saúde, tem público que é funcionário público e precisa ser olhado com carinho, porque são eles que fazem as coisas acontecer, que podiam estar atendendo bem para a política do município também ter um bom retorno político, falando. Eu repito, eu não quero, porque senão eu vou estender aqui. Existem inúmeras coisas que foram feitas e investidos nesse governo que, se tivessem sido minimizados, não precisa ficar 100, mas qual a necessidade de 6 ou 7 milhões, salvo engano, para investir em publicidade e marketing? Há essa necessidade? 6 ou 7 milhões você investe em coisas grandiosas na cidade, cara. Me desculpa. Então, é por isso que eu falo para a população, se atentem, olhem as propostas, conheça a história de cada candidato, porque ninguém está entrando aqui para brincar. André, ao final do ano, poderia se aposentar, e quando um funcionário público se aposenta, vocês melhor que ninguém sabem quanto que querem sair desse meio. Opa, porque a cabeça está cheia, mas não voltar mais. Quer dizer, se colocou à disposição, aceitou o convite, eu estou aqui com toda a disposição, toda a experiência que adquiri, mesmo sendo um pouco mais novo do que alguns que estão aqui nessa sala. Mas eu estou aqui com muita disposição para poder fazer as coisas acontecer. Somos perfeitos? Não somos, não tenho problema em falar, mas quando você faz isso aqui que nós estamos fazendo, eu bato muito nessa tecla junto com o André, quando você ouve mais, você erra menos. E é por isso que eu quero essa ligação estreita com o funcionalismo público e com o sindicato dos funcionários, porque quanto mais eu ouvir, e mesmo que dentro de uma sala fechada, tenhamos que algumas vezes falar, não, sindicato, não, Jorge, isso não dá para fazer. Jorge, sindicato, funcionários, isso aqui dá. Quanto mais a gente for transparente um com o outro, mais a relação vai crescer e mais a efetividade e resolutividade no trabalho de vocês vai gerar. E quando vocês atendem bem, como sempre, mas com mais determinação, percebendo que estão sendo respeitados, quem recebe esse carinho tudo é a população. É a população. Independente se o setor é lá dentro do funcionário público, se é aquele que está no balcão atendendo alguém em algum lugar. Olha, Matheus, eu vou falar uma coisa para você, assim, né? O que o servidor público quer? O servidor público, ele quer trabalhar bem, trabalhar num lugar adequado, um lugar que ele tenha condições de desempenhar a sua função, ter uma cadeira nova, ter uma mesa bacana, um computador bom, um ar-condicionado, sabe, iluminação, certo? Sabe, quer ter um bom plano de saúde, entendeu? Quer ter um salário justo, um salário correto, um salário justo, entendeu? Ter os direitos dele preservados, sabe? Quer ter um pouco de atenção, um pouco de carinho, né? Que está faltando, faz tempo que não tem.
Entendeu? Muita perseguição. Não, né? Sem contar isso é uma outra parte. Esse dia, com relação a isso aqui, a gente tem nosso jurídico aqui, né? E a gente tem um monte de processo em cima de secretários, em cima de diretores, em cima de... Muitos funcionários afastados. Né? A gente também tem esse outro problema. Né? Eu ouvi dizer que o médico Do trabalho aqui parece que o maior número a quantidade de professores, né, de funcionários efetivos do município da área da educação são maioria nesses que estão afastados aí. Quer dizer, você percebe a falta disso não acontecia em outras gestões, mesmo com a cidade crescendo. Você percebe a falta de carinho de voz. É o que você falou, Jorge. Vocês querem ser ouvidos. Muitas vezes, como qualquer etapa da vida, numa empresa sua, no seu comércio, na sua casa, muitas vezes se vocês se falam e se ouvem, mesmo quando tem um sim ou não, é muito melhor ser ouvido do que não ser ouvido e ter que judicializar algo. Exatamente. Então, para mim, é o que eu digo, a gente vai procurar errar muito menos, porque quanto mais a gente ouvir, por mais que a gente possa dar uma resposta positiva ou não, a gente pelo menos vai estar tendo um diálogo saudável, ouvir a todo mundo, assim como tem que fazer com a população. Então é por isso que eu reafirmo, além de uma pessoa na equipe de transição, vamos ter reuniões periódicas. A Andréia, que é uma pessoa que está aqui, que vive aqui, que é daqui de dentro, a origem dela, funcionalismo público, ela vai ter também essa função para ela poder trazer para a mesa do prefeito e falar, os problemas são esses, eu já sentei com o secretário A, B e C, isso aqui a gente pode fazer a curto prazo, isso a médio, isso a longo, a gente precisa determinar, foi o que você falou, né? Deixa pode falar. Você pode ter certeza que nós, funcionários, sindicato, vai ser ouvido. A gente vai ter, o sindicato vai ter oportunidade, o funcionário de sentar e nós vamos ouvir qual a demanda e não o que acontece nesses últimos 8 anos. Eu vou cobrar. Você sabe que eu sou o cara que eu cobro. Você sabe que você não vai precisar cobrar, porque a gente está aqui afirmando isso. Desde o começo, quando nós sentamos para conversar, Foi uma das cobranças dela. Foi, Mateus, uma coisa que eu falei para o Matheus. Eu falei, Matheus, eu vou te cobrar. Vamos vir junto? Vamos. Eu falei assim, então, o olhar pelo funcionário vai ter que ser outro. Vai ter que ser outro. A questão da estrutura que ele falou, Andréia, eu tive a oportunidade de entrar em vários momentos de várias gestões dentro dos prédios públicos, e aí eu vou falar não só dos prédios públicos fora do Paço Municipal, principalmente do Paço. Hoje o Paço, se vocês forem olhar, para quem conhece, tiveram 2 ou 3 espaços reformados e totalmente novos, mas que ficam no gabinete central. As pessoas que trabalham em outras áreas, em outras secretarias, 1 ou 2, pelo que eu acompanhei, a não ser que eu não tenha visto, tiveram algum tipo de reforma, uma troca de piso ou algo. Tem lugar que tem um monte de prontuário, de coisa velha, mofada. Quer dizer, aquele espaço público, o munícipe vai lá usar também aquele espaço. Inclusive, isso eu falei para a secretária Miriam, né? Numa conversa que a gente teve, eu falei assim, secretária, a senhora já foi secretária anteriormente na época do móvel. A mesma cadeira que a senhora sentou lá na época do móvel, a senhora está sentando nela de novo. Entendeu? Então, é aquele negócio que a gente fala, a gente quer, sabe? Tá vindo aí as reformas, legal que tá vindo reforma, tá vindo prédio novo e tal. Só que tá, né, meu? Mas tem todo o restante. O Paço Municipal, por exemplo, o Paço tá sucateado. Você vai em certos setores lá que, setor de patrimônio, por exemplo, nós aqui fizemos tem até processo administrativo, né? O pessoal que tem patrimônio, o pessoal que trabalha, os meninos que trabalham lá, o pessoal tem que fazer xixi no mato, ou numa obra lá atrás, ou tem que ir em outra sessão, porque não tem um banheiro dentro do patrimônio. Entendeu? O telhado tá caindo e assim vai, né, mano? O que a gente pede? Como você falou, o mesmo carinho que você vai ter olhar pela cidade, manter a infraestrutura, né, o asfalto, tudo isso é importante, mas, vamos ter o mesmo olhar para Por isso é que eu falei do equilíbrio, né? A gente não quer de forma nenhuma, André e eu, parar o nível de investimento no município. Aonde não foi asfaltado, nós temos que fazer novos projetos para asfaltar. As unidades que não foram ampliadas ou onde tiver que ampliar novas, nós temos que fazer. E como o presidente do sindicato falou, nós temos relação com o governo estadual, com o governo federal, tem a iniciativa privada que pode ajudar, então a gente sabe como fazer e não deixar com que Bertioga saia desse nível, muito pelo contrário. Ninguém está aqui para criticar ou para deixar de valorizar aquilo que foi feito. Nós temos que manter Bertioga nesse de excelência, mas nós não podemos perder a mão de fazer tudo isso só transformar só coisa asfalto, pedra e a gente esquecer das pessoas. Quando eu falo das pessoas, não é só dos funcionários públicos.
Nós não podemos esquecer da pessoa que vai no pronto-socorro e pede uma humanização maior. Nós não podemos esquecer da pessoa que vai usar a humanidade básica. Nós não podemos esquecer da pessoa que vai numa farmácia, como eu recebi enquanto vereador esses dias, municipal, e o filtro estava com o bico onde sai a água, estava todo sujo, embolorado. Então, quer dizer, essas coisas não podem ser esquecidas. O munícipe tem que ser atendido, o funcionário público tem que ser ouvido e atendido. Eu repito, não vai ser tudo que o prefeito e a vice vão conseguir entregar, mas o que a gente puder entregar para melhorar, eu não tenho dúvida, eu repito, para um político que está como gestor lá, às vezes eu acho que alguns caras ali esquecem que isso daí, a partir do momento que eles valorizarem a vocês, aos funcionários no geral, vocês muito mais valorizados e empenhados, o retorno político para aquele gestor que está lá é grande, porque a população está feliz em ser bem atendida. Muitas vezes ela não está feliz por não ser bem atendida em algum lugar. E às vezes ela não é nem bem atendida, não é por um funcionário público, é alguma outra pessoa que está lá e ela sai criticando a máquina pública. Não é isso. Só te fazer mais uma pergunta, agora com relação ao Bertprev, né? Esses 2 anos aí foram muita coisa aconteceu, foi um carrossel de emoções ali no Bertprev, né? Primeiro foram as contas de 2021 que foram reprovadas, né? Esse aumento exponencial do déficit atuarial, certo? Tentativas de sucatear o Bertprev, tentativas aí de transformar em fundo municipal, né? E sendo que o Bertprev é uma instituição, né? É o nosso RPPS, ele é superavitário, tem excelentes resultados, só que o maior problema do Bertprev hoje, o que bota o Bertprev em risco, é justamente esse cálculo atuarial, que só vem crescendo, certo? A gente sabe que os repasses a prefeitura faz, mas tem 4 ou 5 anos que os repasses não são atualizados, né? A gente vê a criação de leis, sabe, cobrando cada vez mais o servidor, sabe? O servidor vai ter que estender mais o tempo dele de trabalho, entendeu? O cara que, como falou a André, sabe, propostas, inclusive até propostas em lei, o cara ficar um pouco mais para tentar diminuir o déficit. Ou seja, toda vez que se fala em déficit, se fala só cortar do servidor, não se fala no aumento das alíquotas de repasse, que estão defasadas, não se fala, né, na revisão que vai ter que fazer, né, como fizeram uma revisão na planta genérica lá atrás, vai ter que fazer uma revisão na 175, no quadro funcional, vai ter que fazer estudo de impacto atuarial, porque aquele negócio, quando a gente fala, às vezes o munícipe, ele não está muito inteirado nas coisas, o servidor público, o Bertprev que se dane nada. Se o Bertprev quebrar, ele leva a cidade junto, tá? Porque o dinheiro que vinha ali para saúde, educação, infraestrutura, vai ser para pagar a aposentadoria. E a gente não quer que isso aconteça. Não quer, entendeu? A gente mora aqui também. Eu, apesar de um dia eu me aposentar, ter o Bertprev do meu lado, só que eu moro aqui. Entendeu? Então, quais são as coisas que vocês têm em mente aí para tentar equalizar, diminuir esse déficit, conversar mais com o Bertprev? Por exemplo, uma crítica que eu tenho que fazer no governo. Quando deu essa coisa toda lá das contas reprovadas em 2021, foi criado um grupo de trabalho, né? Só com servidores públicos. O sindicato nomeou servidor, né? Teve o pessoal da administração, sabe? Os caras, você deve ter conhecimento, os caras fizeram um puta do trabalho, né? Mostrando várias medidas, né? Que tanto o servidor quanto a prefeitura tinham que tomar, né? Apresentaram lá para a secretária de Fazenda e para o secretário de Administração e ninguém nem fala mais sobre o assunto. Em contrapartida, contrataram mais uma vez o IBAN para fazer o mesmo trabalho que o grupo de trabalho fez, entendeu? Por R$800 mil quase, né? E hoje em dia a gente não sabe nem como é que está isso daí, né? Em que ponto está. E é lógico, entre o grupo de trabalho da prefeitura e do IBAN, eles vão acolher aquilo, né? Vão dar para eles aquilo que eles pagaram para fazer, entendeu? Então, quer dizer, sabe, não fizeram uma audiência pública, não chamaram o servidor, não chamaram a categoria, entendeu? Porque o maior interessado nisso, não chamaram a própria população, né? Porque a administração, quando ela faz esse tipo de coisa, a longo prazo, porque daqui a pouco esses caras estão indo embora, mas a longo prazo ele está prejudicando a população também. E a gente tem que deixar isso ciente. Entendeu? Né? Se o funcionalismo aqui da cidade ruir, a cidade rui junto. Né?
Então, acho que você vai ter um desafio grande, né? Até porque vale lembrar um momento importante, quando nós iniciamos 2017, meu primeiro mandato enquanto vereador, quando naquele momento a empresa que estava em 2016 da saúde abandonou por problemas da prefeitura e começou o ano, quem foi salvar o hospital lá foram os funcionários públicos efetivos que foram salvar os hospitais. Acho que alguns lembram aqui, né? Eu não sou tão novo assim não, gente. Eu estava participando, já me lembro, já estava no meu primeiro mês como vereador, eu vi o quanto que os funcionários públicos que foram segurar. Então, qualquer problema que um dia aconteça na cidade, independente se for problema de cunho pessoal ou de jurídico com uma empresa ou com algo assim, quem salva é o funcionário público. Quem é convocado para resolver, para preparar todo o atendimento é o funcionário público. E vale ressaltar, antes de eu responder da questão do BertPrev, que nós não colocamos aqui, que fique esse compromisso também para que nós, Andréia, e os nossos secretários das áreas competentes, possamos dar andamento àquilo que não foi cumprido. Se houve em 2022 uma lei e uma revisão geral, onde colocou uma nova estrutura para os cargos de confiança, para os efetivos, nós precisamos tocar em 2025 a nova estrutura, e aí conversando com todo o funcionalismo público, uma nova estrutura para o funcionário efetivo. Nós precisamos dar andamento nisso que não foi dado, principalmente na questão de que muitos setores ou segmentos, eu posso falar assim, aguardam por anos o seu plano de carreira. Certo. E realmente não dá para que a Câmara ou o prefeito mande para a Câmara o plano de carreira dos médicos, daqui a pouco o plano de carreira dos professores, nós precisamos sentar e vai além. Tudo isso aí que você está falando, tudo isso aí atinge o BertPrev. Atinge o BertPrev. Entendeu? Sabe, plano de carreira da guarda, plano de carreira do magistério, tudo isso aí tem impacto previdenciário. Entendeu? Né? E aqui a gente tem que fazer políticas para que os impactos sejam positivos. A gente pensar que agora a gente já tem quase 1 bilhão, né, de déficit em atuário, 1 bilhão já é um orçamento da cidade. É um ano de orçamento. É um ano de orçamento sem investimento nenhum, só para cobrir, entendeu? O que está faltando. Sabe o que está? Se você se começar a fazer políticas corretas com relação ao Instituto, isso, né, no decorrer dos anos, você consegue funcionar. Propostas foram feitas no próprio grupo de trabalho do BertPrev. Uma das propostas que eles colocaram, não sei se você está sabendo, é do imposto de renda retido na folha, né? Todo imposto de renda que é retido na folha de pagamento, ele retorna para o município. Né? Retorna. É um dinheiro que, eu não sei como falar tecnicamente, mas é uma coisa que retorna para o município, né, trabalhar esse dinheiro. É como se fosse um incentivo. É o retorno que o município tem em cima da folha. Né? Uma das propostas do grupo de trabalho é que o do BertPrev, né, o que ficar retido na folha dos aposentados e pensionistas, ficasse no Instituto para reduzir o déficit atuarial. Logo de cara, nos 5 primeiros anos, reduziria acho que quase 200 milhões de déficit. Só que... Olha o desafio que você dá, né? Eu acho que é legal colocar também, para vocês aqui, como estamos gravando aqui hoje no sindicato, mas é legal colocar que a Andréia e eu temos o convite, vamos participar amanhã também, pela manhã, de uma reunião com o BertPrev, também para entender, eles também convidaram todos os candidatos, vamos amanhã para entender também como é que está, apesar de que algumas coisas, e você participou também como presidente do sindicato, eu já sei um pouco de cabeça naquelas discussões que tivemos entre 22 e 23, que o BertPrev também foi na Câmara apresentar uma série de números para os vereadores, então, mas agora eu prefiro ir como candidato a prefeito para entender, ver, né, porque a gente, se Deus quiser vencer nas eleições dia 6, eu falo para a André que a gente tem uma missão, porque a gente não se comprometeu e não precisamos vender nem negociar nenhuma secretaria. Deixo até avisado vocês, funcionários públicos aqui, e eu garanto para vocês que eu não tenho nenhum secretário ainda nomeado. Nenhum. Nem convidado. E não tenho vergonha em falar isso, porque eu não sei negociar, eu não sei fazer conchavo político com nenhum partido e com nenhuma pessoa para poder chegar até aqui ao final da campanha. Então, dia 6, a gente conseguindo vencer as eleições, nós vamos do dia 6 até o final do ano preparar todo o governo. Nós temos que sentar depois com essas pessoas que a gente vai nomear na Secretaria de Administração e Finanças, na Fazenda, para que a gente possa colocar gente competente e qualificada e que também sejam pessoas que entendam a vida do funcionário público, né?
E a outra parte também é colocar que a gente vai ter essa reunião com o Vertprev para que a gente possa entender. Isso é interessante, Matheus. Às vezes você consegue tirar um secretário de dentro do local, que já trabalha ali. A ideia, nós não temos mesmo convite, já mas tem expertise dali. a ideia é que a gente tenha dentre essas secretarias principais, administração e finanças, fazenda e possivelmente até alguma mais central, mais próxima do dia a dia, que a gente tenha pessoas de dentro do quadro, tá? Então a gente, tendo uma pessoa de dentro do quadro, vai entender a realidade da cidade, vai entender a realidade dos funcionários, vai respeitar o terceirizado, vai respeitar o funcionário público. Então, e eu quero deixar também aqui um compromisso, não é de promessa de que eu vou fazer isso no ato, mas que eu quero rever com os nossos secretários nomeados a questão dos 14% dos aposentados. 14, né? É, 14. Foi prometido, inclusive, numa reunião na prefeitura que seria revogado isso, e não foi, a gente não tem... Só para você ficar sabendo, com relação aos 14%, nós entramos com a DIN, o sindicato entrou com a DIN, tá? Nós entramos com a DIN há 2 anos atrás, tá? E já saiu uma decisão dessa DIN no dia, se não me engano, 19 de junho Vitoriosa. 2024. Então, né, onde nós saímos vitoriosos. Então, se saíram vitoriosos é porque vocês têm razão, né? Então, isso aí foi lá no Supremo. Agora, o que acontece? Né? Tá lá, o resultado disso aí está na mão do ministro Gilmar Mendes, né? Desde o dia 24 de junho, tá até agora lá com ele, para ele decidir, para ele modular os efeitos da decisão. Né? Aquela coisa, ou vai ser ex-nunc ou ex-tunc, ou daqui para frente, ou retroage para trás. Aquilo que isso aí é o ministro que vai decidir. A gente tinha uma esperança que ele fizesse essa correção agora até setembro, só que ele não fez ainda. Ele tem até o final desse mês agora de outubro para fazer, que é quando vence, porque ele tem 90 dias prorrogável mais 90 para dar a modulação. Quando eu falo isso, repito, não é a título de, pessoal, vim aqui que nem político tradicional, eu prometo, não. Nós vamos fazer de tudo para que a gente possa revogar, antes até, né, do que, apesar de ter um prazo para isso aí, tomara que o ministro possa resolver antes, mas se caso alguma coisa atrapalhar esse caminho, porque quando a gente fala, quando a população entende funcionário público, acha que, nossa, mas tá cheio de dinheiro, tá reclamando de... Gente, tem funcionário que batalhou para conquistar aquilo depois de mais de 30 anos para ter um salário e se aposentar. Só que tem gente que entrou lá com um cargo um pouco mais técnico e que ganha razoavelmente bem com o padrão do Brasil, mas tem gente que entrou lá num cargo mais simples e que na hora que depois de muitos anos de dedicação dentro da prefeitura, em algum setor, a pessoa sai, para de receber o seu auxílio alimentação, todos os benefícios, quer dizer, recebe o seu salário puro e agora, além de tudo, ainda perde 14% por causa de um erro mesmo nosso, de toda a gestão, entendeu? Que foi aquela conversa de que um instituto falou que era isso, outro aquilo, a lei passou. Então eu acho que quando você dá um passo para trás depois para poder corrigir algo que... Não consegue. Entendeu? Aí fica mais complicado. Então, é aquele negócio que eu falei para você, né? Que mais de uma vez foi cortado em cima do servidor. Né? 14%, você falou bem. O cara aposentou, ele já não tem hora extra, não tem vale refeição, não tem vale transporte, não tem mais nada. Já vai ganhar menos automaticamente. Já ganha menos, entendeu? Já tem um orçamento reduzido. Né? Aí ele tem imposto de renda, né? Que a tabela do imposto de renda ainda não foi corrigida. Né? Tem uma proposta do governo federal para corrigir o ano que vem, só que enquanto não está corrigido, o cara é tributável. Né? Mais 14%, ou seja, como é que o cara vai sobreviver? A gente já teve casos aqui, né? Porque aqui no sindicato, a gente fala, a gente está na ponta da lança. Né? Já teve até, eu não canso de lembrar de uma funcionária aqui, uma merendeira que se aposentou, que ela, a muito custo ela pagava a Unimed dela, né? Quando chegou aos 14%, ela teve que abrir mão da Unimed. Quer dizer, deixou de ter um plano de saúde para ela para poder... Entendeu? Abriu mão da Unimed aqui, né, para fazer o tratamento cardíaco que ela tinha que fazer e passou o ano e a mulher morreu. Porque ela teve que pagar o tratamento dela. Porque ou ela comia ou ela pagava o plano de saúde. Entendeu, Matheus? Então eu acho que fica esse compromisso da gente rever para poder, se não der tempo do ministro, né, se o ministro não conseguir ou tiver algum prazo a mais aí para isso. E a questão da gente ter uma reunião amanhã, no dia de amanhã mesmo no Vertprev, onde a gente vai pegar todos os números, todos os dados do déficit, de tudo que eles vão passar, de tudo aquilo que a gente já tinha um pouquinho, a Andrea como
funcionária pública já sabia algumas coisas participando da diretoria do sindicato, eu enquanto vereador, mas amanhã a gente vai ter uma leitura mais macro disso, para que a gente possa, a partir do dia 6, aí, sentar depois, em cada momento, né, depois da eleição, sentar com o funcionalismo público através do sindicato, BERTPREV. Ao longo dos 3 meses antes do final do ano, a gente deve começar a apresentar os nossos possíveis secretários, né, que serão nomeados a partir do dia 1º, se tudo der certo, e aí a partir do momento que a gente já tiver o conhecimento dos secretários dessas pastas de importância, a gente vai fazer com que eles também se reúnam com vocês, tanto com o BERTPREV quanto com o sindicato, para que a gente possa engrenar, até porque, como eu repito, se tudo dando certo, vocês vão ter uma pessoa na transição, então vocês vão ter que ficar trabalhando com provavelmente o futuro secretário que também vai estar nessa equipe de transição. Porque é aquele negócio, você tendo, né, quem chega lá, mano, você tendo êxito, vocês vão ficar 4 anos trabalhando com a gente. Não adianta querer fechar o olho pro sindicato, não, sabe, tapar, ignorar, mas ele trabalha com a gente. Por mais que não queira, né, assumir isso, né, mas vão trabalhar com a gente, né. Eu acho que o sindicato não é inimigo da administração, né? A gente pode ser parceiro, uma série de coisas, né? Só que aqui tá, a gente tem, sabe, tudo isso é uma via de mão dupla. Eu sei que tem muita coisa que, sabe, tem coisas que, olha, Jorge, para agora não dá, mas daqui a, sabe, é um compromisso que eu tenho, entendeu? Agora, simplesmente, olha, a gente vai falar no meio do... Primeiro que uma relação pessoal, eu acho que o prefeito que entra e sai da prefeitura todo dia, que precisa... Eu vou procurar ter uma coisa que eu fui cobrado até pela minha irmã, que é uma concursada hoje há 19 anos, a Andréia, já tive parentes que já atuaram em outras gestões como funcionários de cargos de confiança. Eles sempre falam, uma coisa que pouco acontece são os gestores, os principais, prefeito e vice, passarem às vezes dentro das secretarias para poder entender como é que estão as coisas, para conversar. A gente precisa criar dentro disso, André, da nossa agenda, uma rotina para isso, porque você ouvir no dia a dia é uma forma informal de ouvir, né? Uma maneira informal de ouvir, mas a gente, quanto menos vocês judicializarem algo, e a gente também, menos dinheiro gasto com isso da parte de vocês, da parte da prefeitura quando for gastar com advogado para ir contra, da parte da prefeitura quando perder um processo tem que pagar, quer dizer... E a relação pessoal fica muito mais confortável, porque eu não entrei contra você, você não entrou contra mim. Então, o que a gente puder, e sempre que a gente puder, tratar de uma forma pessoal, amigável, é a maneira que André e eu queremos. Que bom. Bom, Matheus. Então, por enquanto é só isso. Boa sorte aí na tua campanha. Obrigado, obrigado. André, boa sorte. Suspeito pra falar de você. Obrigada. Tá bom? Bom, pessoal, Tá feito aqui as nossas perguntas aqui, tirando algumas dúvidas aqui com o candidato Matheus Rodrigues, tá certo? Lembrando que dia 6 agora, eleição, né? Domingo, entendeu? Então quem está indeciso, quem não sabe quem votar, né? Vamos usar um pouco a cabeça, usar a consciência, né? Principalmente nós que somos servidores, a gente tem que ver o que é melhor para nós, né? Deixar um pouco o individualismo de lado e vamos pensar no coletivo, tá certo? Infelizmente os outros candidatos não vieram, né? Mas ainda dá tempo de vir. Se quiser vir, venham, serão muito bem recebidos aqui no sindicato, até porque a intenção do sindicato também não é expor ninguém, não é, sabe, detrimir, eu não gosto desse, não é nada disso, entendeu? As perguntas serão exatamente as mesmas, tá? E cada um vai ter a sua maneira de respondê-las, tá bom? Mais uma vez agradecer a você, em nome do Jorge, agradecer todos os funcionários públicos que vão receber esse vídeo, ou que vão assistir de alguma maneira. Repito, todos, né, geral, colocado o meu carinho que eu tenho pela cidade, acho que grande parte sabe, colocado o carinho que eu tenho pela política, sempre fiz isso, quem me conhece desde pequeno sabe o quanto que eu adoro fazer isso. Poderia estar fazendo sim outra coisa, não estou reclamando da vida política, mas poderia estar no ramo imobiliário com minha família, estou aqui porque eu amo fazer isso, eu gosto. Eu digo que é o maior desafio da minha vida profissional, né? Porque a gente tem a vida pessoal e a vida profissional hoje é o meu maior desafio, que eu me sinto totalmente preparado, sei que eu posso fazer essa máquina girar ao lado de vocês, junto com vocês, né? Não é eu na frente e vocês atrás, né? Ao lado de vocês eu sei que a gente pode fazer essa máquina girar de uma maneira saudável e que dê resultado para o munícipe. Estou feliz de ter a Andréia,
que é uma pessoa que é funcionária pública, que deve e pode ser, de preferência, os meus olhos, os meus ouvidos dentro desse âmbito do funcionário público aqui. E o que a gente puder fazer ao longo desse período aí de campanha, eu peço para que vocês façam, estudem. Eu tenho falado muito, viu, Jorge? Eu desafio, como um desafio do bem, entrem no site do TSE, olhem o plano de governo dos candidatos, analisem as redes sociais, vejam as propostas. Nós não estamos fazendo, como eu disse no início, nenhum tipo de ataque. O que foi feito, que bom. O que não foi feito, a gente quer fazer. O que foi feito e não deu certo, a gente tem que corrigir. E aquilo que não foi feito, nós temos que começar. É essa a intenção da Andréa como vice, do Matheus como prefeito. E é isso que a gente sabe que tem potencial para fazer. E aí eu conto com vocês que estão assistindo aí no dia 6 de outubro. Mais uma vez, muito obrigado.